Pessoal, isso é um discurso de ódio. E discurso de ódio é muito bem-vindo num evento como esse. Olá, já deu seu like? Não deixe de ajudar o canal. Porque uma verdade precisa ser dita. Se você ficar passivo diante de tudo que está acontecendo diante de você, diante da venda do teu futuro, tocada por uma classe política imunda, se você não tem ódio no seu coração, você é uma ovelha. E nós não estamos aqui para sermos ovelhas. Nós não estamos aqui para aceitar ir para o abate de maneira passiva. Que é o que toda essa turma quer da gente. Vamos ser sinceros. A não presença do Lula e do Flávio nos debates, enquanto eles botam sua militância como um bando de idiotas para ficarem brigando em redes sociais, é sintoma de um jogo que está sendo traçado de maneira muito simples. Não vamos falar da eleição, não vamos tratar de nada, fica quietinho. O Lula vai ganhar a eleição porque o Flávio vai para o segundo turno e vocês vão calar a boca. É basicamente esse o jogo. E o jogo, ele foi muito bem desenhado. Eu lembro que quando eu comecei a me apresentar como pré-candidato à presidência da República no final do ano passado, uma das primeiras coisas que eu fui apurar, porque eu tenho contatos, não só dentro da Casa Branca, mas dentro da direita americana, era: por que diabos o Joesley Batista, vocês sabem quem é, né? Da JBS, manda tanto? 2, como é que o Lula conseguiu fazer aquele acordo envolvendo o Joesley Batista? 3, por que o Joesley Batista pode fazer um acordo via Trump, via Lula? Foi ele em nome dos dois para a Venezuela tentar fechar uma saída pacífica do Maduro. Maduro não quis, o governo americano precisou operar. 4, porque após ser firmado um acordo que beneficiava a família Bolsonaro, que beneficiava o Alexandre de Moraes, que beneficiava o Lula, que beneficiava o Trump e que beneficiava o Joesley Batista, o Tarcísio foi tirado da sua candidatura a presidente, e o Tarcísio tinha chances maiores de vencer o Lula do que o Flávio, e o Flávio foi colocado no lugar. Por que que tudo isso aconteceu? Porque foi firmado um acordo para que o Lula vencesse a eleição e a família Bolsonaro mantivesse a liderança sobre o campo da direita. Ali, no final do ano passado, foi desenhado o destino que seria o destino do Brasil. O acordão PT e família Bolsonaro, para que a gente fique na mão do PT, enquanto a família Bolsonaro manda na oposição. Em grande medida, o acordo funcionou. Eles sustentaram um pseudo-debate político ao longo do começo deste ano, enquanto ambos os grupos estavam envolvidos no escândalo do INSS, e enquanto ambos os grupos estavam envolvidos no escândalo do Banco Master. Olha que legal. Eles estão nos mesmos escândalos de corrupção. Eles têm uma linha política que é cada vez mais similar, andam juntos, são amigos dos mesmos ministros do STF. E aí, na maior tranquilidade, acharam que a eleição seria este jogo, que contaria com o Flávio indo para o segundo turno calmamente, com os outros dois candidatos lá, a presidência, o Zema e o Caiado, tentando achar um espaço, vai que sobrava alguma coisa, e imaginando, isso de acordo com a imaginação fértil do Carluxo, que a gente ia ficar com 0,5, 0,3, 1% nas pesquisas, que é o tamanho que eles davam pra gente. Ah, esses caras são ninguém. O problema é que a gente é a mosca que pousou na sopa deles. A gente começou a crescer, crescer. E veja só, eu não sou pretensioso a ponto de dizer, já estou pegando o Flávio. Não. Mas só a sombra do nosso crescimento fez esse sujeito chamado Flávio desaparecer de absolutamente todos os eventos em que eu estou presente. Eu não estou brincando. Havia a sabatina do G4 antagonista. Tava o Thales lá, não sei o quê, e o Thales apoia o Flávio abertamente. Eu estava presente, o Flávio, na noite anterior, cancelou a participação dele e fez uma participação online com uma colinha. Ficava lendo a colinha ali. Ué, eu fiquei confuso. Depois veio a discussão sobre os debates. E oficialmente o Flávio já está fora do debate da Band. É estranho. Houve um evento agora, o Fórum da Liberdade, lá em São Paulo,
Eu estive presente, o Flávio foi chamado, confirmou, aí desconfirmou na hora H. Aí fui ontem para Brasília. Tinha um evento que tinha representantes do setor de comércio e serviços. Setores que mais contratam pessoas no Brasil. É um evento que você tem que estar presente. A gente está falando, volto a colocar, dos setores que mais contratam gente do Brasil. Tinha gente de supermercado, lojas de toda sorte, loja de material de construção, todo mundo. Bares e restaurantes, imagina quanto emprego a gente está falando. Fui lá, modéstia à parte, foi o melhor discurso, foi o que foi mais aplaudido, foi o que deu mais audiência. Flávio Bolsonaro não foi mais uma vez. Eu começo a me perguntar, de que material é feito esse cara. Porque veja, o Lula, naturalmente o Lula vai fugir. O Lula já faz isso há várias outras eleições. Desde 2006, o Lula escolhe o debate que ele vai. Isso já não é novidade. O Lula já arrega, não é para mim, ele já chegou a arregar pro Alckmin no primeiro turno. O Lula não é muito bom disso. Inventaram pra gente a história que o Lula é um grande debatedor, que o Lula é um grande orador. Não é. Não é. Ele fica falando umas besteiras ali, mas isso não significa ser um orador. Isso não significa você ser alguém que inspira. E tampouco significa que você vai num debate falar o que precisa ser dito na intensidade que as pessoas precisam ouvir. Então eu estou guardando o Lula numa caixinha aqui. Agora o senhor Flávio Bolsonaro precisa ir nesses lugares. Porque, em tese, ele pertence à oposição. Nós todos somos oposição ao petismo. Todo mundo que está aqui, vocês são candidatos de oposição. Eu sou candidato à presidência de oposição. Quem se opõe a algo, necessariamente tem que aparecer. Porque quando você se cala, você consente. O bolsonarismo, quando não se apresenta para falar nada em lugar nenhum, ele consente. Oposição ele não é. Isto é o básico. Quando eles aceitam isso, é porque naturalmente eles consentem com o jogo de cartas marcadas. Eles ficam falando para todo mundo, não, vamos para o segundo turno, o Flávio vai ganhar. Veja, ora, se falta tão pouco para o Flávio ganhar, como na cabeça deles, ele tinha que estar desesperado agora para virar votos, para participar de eventos. Mas ele não está. Então não há, no coração dessas pessoas, nenhuma vontade de derrotar o PT, de mudar o Brasil. Não há nada. Há apenas o comodismo de quem quer, não ser preso, por conta do envolvimento do escândalo do Banco Master. 2, de alguém que não quer que vaze vídeos pegando uma determinada mulher aí, que o Brasil vai saber, ou eventualmente cheirando alguma substância que costuma vir do Peru ou da Colômbia. E 3, ganhar dinheiro roubando, que é o que esses caras gostam de fazer a vida inteira deles. Então amigos, não há caminho com eles, e eu sei que quando eu estou falando com uma plateia dessas, eu estou chovendo no molhado. Lógico que vocês já concordam com isso. Mas o problema é que os seus pais ainda não concordam. O problema é que pessoas mais velhas ou não nos conhecem, ou estão com os circuitos na cabeça desenhados de modo a achar que ou você é um ou você é outro. E se você não está com A, você necessariamente está com B. Tanto que de maneira até habilidosa, os lacaios e puxa-sacos da quadrilha de direita falam assim, a candidatura do Renan é para ajudar o PT. Prova disso. Não tem. Nós derrubamos o PT nas ruas no ano de 2016 com o impeachment da Dilma Rousseff. Fomos nós, não eles. Nunca foram eles. Na verdade, a família Bolsonaro viveu muito bem nos anos de petismo. Quando o petismo administrava o Brasil no primeiro, segundo governo do Lula e depois no governo da Dilma, eles só ganharam dinheiro. Flávio Bolsonaro fazia rachadinha no seu gabinete. Ele ficou rico e comprava casas em área de milícia. Era isso que eles fizeram. Quem ficou incomodado em destruir o PT fomos nós, não eles. E eles têm medo que eu vá no debate para explicar isso. Que enquanto nós enfrentávamos o PT e íamos a pé até Brasília para fazer o impeachment da Dilma, o Flávio Bolsonaro era a base de um político corrupto chamado Pezão no Rio de Janeiro e roubava dinheiro público com um funcionário fantasma no gabinete. E aí ele quer falar, não, eles estão ajudando o PT. Mas isso ainda cola entre pessoas mais velhas e entre pessoas mal intencionadas. As mais velhas, porque elas ficaram, volta a colocar, com a cabeça
presa nessa coisa de é um ou outro. E as pessoas mal intencionadas, porque vagabundo que nasceu para ser vagabundo não tem jeito. Vagabundo é vagabundo. Nós temos que convencer nossas mães e nós temos que convencer nossos pais, nossos tios, nossas avós, todo mundo ao redor. Nós temos já a maior militância das eleições. Nós só estamos agora figurando de 6 a 11% nas pesquisas. Isso eu estou pegando uma média geral aqui, que vai da Palver até o Datafolha. Nós estamos figurando com esses números só por conta do tamanho da militância. Não é mérito meu, não é mérito do escritório nosso lá de São Paulo. É mérito de uma militância que entendeu. Nós temos uma identidade, nós temos uma proposta para o Brasil, e nós não vamos perder o nosso tempo apenas falando, sou antipetista, sou anti-Bolsonaro. Houve um momento em que a gente até tinha uma camiseta que era nem Lula nem Bolsonaro. Vocês lembram disso? Nós não somos nem Lula nem Bolsonaro, nós somos missão. O que eu quero dizer é, nós somos algo, nós temos valores, nós temos propostas, nós temos filosofia, nós temos imaginação de Brasil, nós temos visão de mundo. Se me colocarem numa entrevista para ficar falando 1 hora sobre qual é o papel do Brasil no mundo que está dividido entre China e Estados Unidos, nós vamos saber explicar numa boa, porque nós imaginamos, discutimos, escrevemos revistas, artigos. Se me colocar para conversar com os jornalistas sobre desenvolvimento econômico do Nordeste, como o jornalista ali no meio me fez uma pergunta, vamos falar e vamos falar muito. Se falarmos qual é o papel do Centro-Oeste, qual é o papel do agro brasileiro como força geopolítica na Bolívia, Paraguai, etc., vamos falar. Quer falar de IA? Vamos falar. Reforma da Previdência? Vamos falar. Vamos falar de tudo, porque nós nos preparamos muito mais do que esses caras. E não só nos preparamos para essa eleição. Nós somos um grupo político que tem identidade. E essa é a maior novidade política do Brasil desde o surgimento da bosta do PT. Nós somos a maior novidade política deste país desde o surgimento do maldito petismo. Porque o PT, vejam, o PT surge na virada dos anos 70 para os anos 80 como um projeto de uma geração, era todo mundo jovem. O Dirceu devia ter seus 19, 20 anos, quando trocou tiro lá na Batalha da Maria Antônia, lá em São Paulo, que foi uma batalha entre guerrilheiros de esquerda com estudantes do Mackenzie que eram de direita. Foi uma batalha lá, uma troca de tiro campal que aconteceu numa região ali mais central de São Paulo. Aquilo definiu o movimento estudantil, a luta contra a ditadura. Esse mesmo Dirceu foi para fora do Brasil, treinou, volta e encontra movimentos que sabotaram e tomaram a Igreja Católica por dentro, com a maldita teologia da libertação, que aprisionou a Igreja Católica por muitos anos numa ideologia vagabunda, vocês sabem disso. Se juntou com o movimento operário de onde surgiu o Lula, com os movimentos estudantis, com parte da intelectualidade brasileira, e tinha grandes intelectuais na fundação do PT. Cito Sérgio Buarque de Holanda, autor de Raízes do Brasil, que é um dos livros que mais me influenciam, baita de uma obra. Cito Raimundo Faoro, ou seja, eles juntaram um projeto geracional que envolvia de intelectual a sindicalista, de estudante a artista, montaram um partido político em 1980, penaram, quase ganharam a eleição de 89, e dali em diante tomaram o pau do Fernando Henrique até vencer em 2002. Se vocês olharem direitinho, desde a primeira eleição da redemocratização até 2022, as eleições brasileiras foram pautadas pelo PT, e a reação ao PT é a coisa mais triste que possa existir, que é o antipetismo. Não é nem o PSDB, é o antipetismo. E por que o antipetismo é triste? Porque quando, eu já falei isso em vários eventos, quando você se define como negação de algo, você não é nada. Você não é nada. Para quem aqui é de exatas, tem matéria e antimatéria. Você é antimatéria. Nós não temos que ser negação do petismo. Nós temos que ser algo.
E aí veja a nossa história. Impeachment da Dilma, 2016. Apoio à época à Operação Lava Jato. Fizemos as manifestações que em 18 levaram o Lula para cadeia, junto com a Operação Lava Jato. Quando vem um governo de direita, tomado de bandido retardado, bandido de QI baixo, a gente se opôs e quase acabamos. Deram a gente como acabado, como morto. Resilientes, criamos nossa revista, criamos o nosso aplicativo, criamos a nossa militância, a nossa academia de formação e criamos nosso próprio partido. Aí, de repente, aparecemos na eleição e, do ponto de vista ideológico, não estou falando no final da eleição, hoje, somos uma das 3 forças ideológicas do Brasil. O Brasil hoje é discutido por direita bolsonarista, que é mongol, que não tem literatura, que não tem tradição de nada. Ele só ficou, mito. A esquerda, que saiu de Raimundo Faoro e Sérgio Buarque de Holanda e parou em, ei, eu tenho um pênis, posso entrar nesse banheiro feminino? Que é o que esses caras viraram. Ei, por favor, eu tenho um pênis, posso entrar no banheiro que está sua filha? Esse se tornou o bloco. Ah, Renan, você está exagerando? Ah, estou exagerando? Quem é a deputada de esquerda que vai ter mais votos esse ano? Veja as discussões da esquerda brasileira. Quando não são essas discussões sobre esses temas, a discussão vai pro vamos voltar com o comunismo aí, Jones Manuel, essas coisas. E nós, que temos livro de proposta, que temos uma visão muito diferente de desenvolvimento econômico do Brasil, que queremos reconciliar a história brasileira, que temos orgulho das nossas raízes, que temos orgulho das nossas origens, que imaginamos que podemos ser uma das 5 maiores nações do mundo, que mesclamos uma perspectiva econômica que vai desde o precisamos industrializar e o Estado vai ter um papel nisso, com vamos cortar gasto como se não houvesse amanhã para fazer os juros baixar, que a gente acredita na iniciativa privada pra caramba, mas acha que o Estado também tem que investir, que vai matar bandido como se não houvesse amanhã. Que acha que matar bandido não é só política pública para garantir segurança. Isso nossos candidatos têm que entender. Quando vierem perguntar para vocês, não, existem outras políticas que funcionam também? Olha, podem ter outras políticas que funcionam para além do quero matar esses caras. Mas matar bandido não é só sobre fazer uma política pública funcional. É sobre gerar coesão nacional e um senso de pertencimento a uma nação, e entregar para o Brasil uma coisa que o Brasil precisa desde sempre, uma guerra que nos faça ser brasileiros do norte ao sul do Brasil, do gaúcho até o cara de Rondônia, do paraibano até o cara do Mato Grosso. Todos nós temos que entender que nós temos hoje, veja só, um inimigo comum que se infiltrou em todas as nossas cidades. O BDM na Bahia é o BDM da Bahia. Mas aqui vocês têm o Al-Qaeda, que eu descobri o nome, que é a facção local, a nova Al-Qaeda. No Rio Grande do Sul eles têm 13 facções diferentes. Cada lugar tem a sua e nacionalmente a gente tem o PCC e o Comando Vermelho que participam de todos os lugares. Mas a real, mais do que a política pública que funciona, entregar a guerra é entregar uma chance de nós sermos brasileiros juntos, enfrentando o mesmo inimigo, para além da Copa do Mundo, que é o único momento em que os brasileiros falam, somos parte de uma mesma coisa. Nós temos que ter essa guerra para que a gente possa vencer essa guerra juntos. Muito mais do que vocês comemorarem um gol do Neymar, ou uma chance de ter um hexa, eu quero que vocês comemorem a libertação dos seus bairros, das suas cidades, a prisão dessas pessoas que te assaltam, dos caras que esculacham o pai de família que está chegando em casa e está com o celular na mão, que esculacham uma menina que é mais bonitinha, e aí que o traficante quer sair com ela, e se ela não quiser sair, ele vai abusar ela. Eu quero acabar com esses caras, vocês querem acabar com esses caras, a galera lá no Pará quer acabar com eles, no Rio Grande do Sul quer acabar com eles.
Ah, mas Renan, você está sendo sanguinário. Sim. Sim, estou. Olha que leve. Sim, sim. Nós vamos desfilar, né, em ruas com aqueles corpos deles largados ao chão, naquelas fotografias, e vamos falar antes eles do que minha mãe. E só um ponto que é fundamental. E sabe qual é o resultado disso? Sabe qual é o resultado disso? É a gente começar a viver num país em que a gente tem o mínimo da normalidade que a gente encontra quando a gente visita qualquer vizinho nosso. Sabia que se eu for para o Paraguai, é mais seguro do que andar nas ruas daqui do Brasil? Sabia que se eu for para assim, se eu comparar com o Uruguai, assim, o Uruguai é mais seguro do que a Europa. A Argentina também. Nossos vizinhos, se eu for falar do Chile, mesma coisa. Nossos vizinhos não vivem o inferno que a gente vive. A gente aceita esse inferno. Vocês aqui na Paraíba têm um índice de 29 homicídios a cada 100 mil habitantes. São Paulo, que eu acho que está em primeiro, ou melhor, assim, em termos de homicídio, são 5. 5,2. O que eu estou sabendo é que vai cair para 4, alguma coisa. Um país sério, como os Estados Unidos, acho que é 4,9. Vocês estão sendo alvo de um genocídio. Vocês estão morrendo. A gente nem se liga. Aqui na Paraíba, vocês estão morrendo e morrendo muito. E quem falou isso? É uma guerra só de um lado. Porque não existe guerra pior do que aquela em que um lado sabe que é guerra e o outro finge que não tem um problema. Quando você finge que não tem competição, quando você finge e você tenta negar que existe algo muito mal acontecendo contra você, você permite que aquele mal chegue contra você. Veja, muitos jornalistas falam para mim, Renan, tem que falar de violência contra a mulher. Mas, em grande medida, boa parte da violência que acontece contra a mulher no Brasil, ela não é reportada. Tem 250 mil casos reportados por ano de violência contra a mulher. Mas, no mínimo, a gente deve ter uns 500 mil casos. Porque, por vezes, a mulher tem medo de reportar, ou se acostuma com uma cultura de violência no relacionamento dela. Nesse caso, a mulher não é também uma parábola para a população brasileira? Que a gente começa a aceitar que esculachem a gente, que batam na gente, que assaltem a gente no meio da rua, que matem nossos parentes. E aí você vai se acostumando. Você vai sentir, talvez isso seja parte de ser brasileiro. Como muitas mulheres em relacionamentos abusivos, talvez isso seja parte de um relacionamento. A gente naturalizou o absurdo. E o que nós estamos fazendo aqui? Agora eu vou falar igual os jornalistas falam, vamos conscientizar a questão do feminicídio, vamos. E vamos também tomar consciência da questão do homicídio, do infanticídio e todos os sídios possíveis. Vamos acabar com a cultura de morte no Brasil, indo para cima de quem está matando a gente. Não importa se essa pessoa seja branca, preta, homem, mulher, a gente sabe o padrão. Vai ser sempre um homem vagabundo matando todo mundo, de homem a mulher. O que nós seremos é um país de homens e mulheres que vão para cima deles e falar, esta é a vingança do povo, você está fazendo mal para a gente, eu vou fazer mal contra você, até que você pare de fazer mal, ou porque está preso ou porque está morto. Isso é meio simples. Alteramos as leis, resolvemos as nossas cidades, todas as nossas cidades no Brasil estão feias, não apenas mal cuidadas, mas nossas cidades estão favelizadas. E eu falo isso o tempo todo, a favelização faz com que você aceite o absurdo, e a gente aceitou o absurdo para todos nós. Cidades mal cuidadas, pessoas vivendo sem água, sem esgoto. Vocês estão nos estados, se eu não me engano, das 10 piores cidades em fornecimento de água, 7 a 8 estão aqui na Paraíba. A questão do fornecimento de água aqui é um absurdo. Ainda assim, o presidente da Câmara dos Deputados é daqui da Paraíba. O interior da Paraíba. Mas o interior da Paraíba vive problemas ligados ao fornecimento de água. Eu não estou nem falando de saneamento básico, que é um luxo. Estou falando de água. E o cara é presidente da Câmara. O cara está nos mesmos escândalos de todos esses outros que eu descrevi. Então, quando a gente percebe a naturalização do absurdo, a gente percebe o quanto nós aceitamos ser uma porcaria de uma nação. E o peso para a mudança toda está caindo no ombro de vocês. Isso aqui está sendo transmitido ao vivo? Só para saber. Então, quem está assistindo, espero que entenda. A gente está na Paraíba hoje, tá? Entenda, o peso está em vocês. Onde eu vou, as pessoas, né, os nossos adversários estão com,
É só gente jovem que gosta aí da missão. Veja, hoje a maioria é jovem, sim. E eu tenho muito orgulho de você que é jovem que está fazendo isso, porque o peso da mudança está no teu ombro. Em grande medida, teus pais e avós desistiram. Mas o problema é que a desistência deles tem um preço. E quem vai pagar a maior parte do preço são os mais jovens necessariamente. Quando aumenta os gastos do governo com populismo vagabundo, gera endividamento. Quem é que vai pagar a dívida? A dívida é futura. São vocês que vão pagar a dívida. Por que o imposto teu é alto hoje? Por conta da dívida que foi contraída ontem. Por conta do gasto que foi contraído ontem. As decisões estúpidas de ontem estão custando caro hoje e vão custar muito mais caro amanhã. É por isso que vocês não conseguem comprar uma casa, não conseguem comprar um carro, não conseguem fazer um planejamento. Comprar um celular virou um ato heróico. Então os mais jovens precisam se rebelar. E nós precisamos ir juntos até o final. A gente tem que ser intransigente nessa eleição. Intransigente. Ninguém está falando por vocês. Intransigente. Eu não quero saber o percentual que eu vou aparecer nas pesquisas até o último dia nas urnas. E ninguém tem que pensar nisso. A gente só tem que fazer o nosso trabalho. Se eu ganhar a eleição, é continuar fazendo o mesmo trabalho, passar as reformas, destruir o crime e ir para a próxima. Se não ganhar algo que eu não imagino, nós vamos olhar para frente e continuar indo, sem tergiversar, sem ser bonzinho com quem quis o nosso fim, sem querer se aliar com quem não se uniu a nós. Nós defendemos o que é certo, nossas propostas foram praticamente todas copiadas pelos nossos adversários nessas eleições. Até o Lula, o vagabundo do Lula, está falando a palavra ocupação territorial. Sério, Lula? Até ele. Até o Lula está falando de ocupação territorial. Que curioso. Que engraçado. Eu nem falo os demais. Eu mandei para uma jornalista ontem, que me entrevistou lá em Brasília, né, a equipe do Flávio, no programa de merda lá que eles fizeram, copiou praticamente frases, usou mesmo os verbos que estavam no nosso programa de segurança do Livro Amarelo. Os caras sabem, eu sou preguiçoso, só copia lá, muda um pedacinho e coloca. Então, para copiar, copiam. Se é para copiar, então por que não apoiam? Se é para copiar, por que não apoiam? Por que não endossam? Aí tem um outro elemento. Vocês que estão aqui, tem alguém aqui, uma moça que deve ser uma universitária, deve ser um cara que está com o primeiro emprego dele. Todo mundo aqui tem um risco em assumir uma posição. Ou brigou com o pai, ou foi malquisto no trabalho, ou perdeu um amigo, ou perdeu uma amiga, ou o namorado ficou olhando, torceu o nariz porque ele é retardado e gosta do Flávio Bolsonaro. Sei lá, tem todo tipo de coisa. Vocês assumiram o risco. Agora, por que diabos a elite ainda não assumiu o risco? Porque os maiores empresários do Brasil sabem, e eu vou falar para vocês, eu estive em reunião com os maiores empresários do Brasil, algumas vezes, de todos os setores. Um ou outro teve a coragem de falar, é o melhor projeto que estou apoiando. Hoje saiu uma matéria, na Folha de São Paulo, não sei se alguém aqui viu, do José Olímpio, que foi presidente de alguns bancos, dos homens mais brilhantes que eu conheço. Um dos homens mais brilhantes que eu conheço. Uma pessoa muito, muito acima da média em qualquer coisa que faça. Falou, não, é o Renan, é o melhor projeto. Então aqui, já que a gente está ao vivo, só uma bronca e uma convocação. Não adianta gostar de mim no sigilo. Não adianta quando eu vou nas reuniões, falar, uau, e depois não doar e não falar, é o Renan. É a missão. Tem que endossar. Tem que endossar. Se o nosso projeto é melhor, é imoral você não se posicionar de maneira favorável a gente. E, pesquisamos melhor. Nossa história é ilibada. Rodamos o Brasil. Corremos os riscos de ter as posições mais difíceis. Tem uma área com crime organizado, vamos lá e vamos falar que a gente vai matar os caras. Estamos perseguidos, estamos com ameaça de toda sorte. De doidinho, de chão de esquerda, a membro de facção. E já já vocês vão saber que tem mais. Já já vocês vão saber na imprensa. A ameaça de morte contra a gente virou mato. Eu estou tendo a honra de poder rodar o Brasil, aqui durante o período da campanha, com a escolta da Polícia Federal.
vai terminar a eleição, se eu não vencer a eleição, eu não terei escolta da Polícia Federal. Vocês entendem o risco que nós estamos correndo? Eu posso, vai passar as doações, eu não tenho como pagar uma segurança privada, um belo dia eu posso ir no mercado e vou tomar um tiro e viro estatística. Não estou falando que eu sou um herói de nada. Eu não sou um herói de bosta nenhuma. Tá? Odeio fazer esse tipinho. O que eu estou falando, entretanto, é, se nós tínhamos que passar os sinais de que nós somos sérios e acreditamos muito naquilo que nós falamos, os sinais estão todos na mesa. Estão ou não estão? Então, se os sinais estão na mesa, que a elite brasileira corra pelo menos 1/10 do risco que nós estamos correndo. 1/10 do risco que vocês correm quando vocês vão na rua andar, às vezes vão na padaria, vão para a escola, vão para a faculdade, vão para o trabalho e correm o risco de ser assaltados. Porque a elite não corre esse risco. E se a elite não corre o risco de vocês e não corre o meu risco, a elite não tem o direito, 1, de julgar a gente e 2, de opinar caso a gente não vença a eleição. É obrigação dela endossar, porque a elite brasileira já sabe que é o melhor projeto. Obrigação. E digo mais, por muito menos a elite brasileira já se aliou a projetos horrorosos e corruptos, por conveniência. Já se abraçaram com o petismo, já se abraçaram ao Paulo Guedes e ao bolsonarismo. É hora da elite se abraçar àquilo que dá certo, aquilo que é o correto, ao nosso projeto. E vocês, eu volto a repetir, é geracional. Vocês são o motor disso. Lembra que eu falei para vocês que o petismo se tornou, dos anos 80 em diante, a força. Eles foram o motor da história brasileira. A gente tem que reconhecer isso dos nossos inimigos. Os nossos inimigos são tão poderosos a ponto deles terem nos governado por tanto tempo, que eles foram o motor da história política do Brasil. Mesmo quando o presidente era Fernando Henrique, mesmo quando o presidente era Bolsonaro, ou quando o presidente era Collor ou Temer. Pararam para pensar nisso? E o que eles fizeram? Pegaram um projeto de uma geração, um sonho errado dessa geração, e fizeram disso um projeto de poder. Eu estou vendo algo do ponto de vista da força, da energia, surgindo em todos os lugares que eu vou no Brasil. Nós estamos fazendo isso. Nós estamos lutando auditórios, praças, eventos, ginásios, hotéis, com uma juventude que entendeu que este é o projeto da geração dela. Então, claramente, nós somos o motor da história brasileira de agora em diante. Nós somos o motor de todos os fatos que vão definir a história do Brasil nos próximos 30, 40, 50 anos. E nós não temos o direito de errar. E nós não vamos errar. Muitos de vocês que estão aqui vão lembrar deste momento como o começo de uma guerra que no final vocês venceram, que vocês retomaram o controle sobre o país de vocês. Outros tantos vão se tornar dirigentes partidários do nosso grupo, outros vão virar intelectuais, outros virão candidatos, outros vão seguir apenas a vida de vocês, defendendo as mesmas ideias. Mas vocês estão tendo agora o incrível privilégio de tomarem posse do futuro de vocês. É tomar posse sobre o próprio futuro. Isso não é discurso. Eu não estou com papo furado, eu não sou motivador, não gosto de... Pelo amor de Deus, né? Hoje quem faz discurso motivacional é picareta, tem que olhar sua carteira para ver se alguém não está roubando. Não acredito em discurso motivacional. Eu acredito em trabalho e constatação. O que eu estou fazendo aqui é uma mera constatação. Então, se o futuro é nosso, se nós estamos construindo algo maior do que o nosso tempo, se nós somos o motor da história brasileira de agora em diante, nós temos que provar isso não para nós mesmos. Nós temos que provar isso para os nossos inimigos. Eu espero que vocês façam eles saberem isso de maneira muito dolorosa nas próximas semanas. Eles têm que entender que nós temos uma energia que eles não têm, que nós temos uma dedicação, uma inteligência, uma força, uma capacidade que eles não têm. Eles estão cansados. Eles desistiram. Eles querem vencer uma eleição por WO num acordo. A gente é a mosca que pousou na sopa deles. A gente é a nota dissonante na música deles. A gente é o inesperado. A gente é o cisne negro. Eles não contavam com a nossa existência. Já imaginaram a história incrível que nós poderemos contar se nós virarmos o jogo contra esses filhos da mãe? É uma história incrível. E vocês são parte dela. Muito obrigado.
E aí, curtiu o corte? Então dá aquela ajudinha, deixa o seu like, compartilha e se inscreve no canal. Um abraço e até o próximo vídeo, porque o futuro é glorioso.